Não sei qual vai ser a ordem dos vídeos que serão lançados essa semana, só que se esse livro suceder às críticas literárias, com toda certeza a gente vai ter um tom um pouquinho diferente aqui. Afinal, os livros que eu vou trazer essa semana valem muito a pena, já por sua vez os filmes têm um pouquinho de problema por aí. Mas antes de eu falar para vocês se retornos realmente valem a pena e se principalmente aquele retorno que a gente não pediu merece ser visto, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos, principalmente aquele amigo que é um pouco nervoso e que tem algumas armas na manga. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do filme The Wrath of Beck, ou A Raiva de Beck, algo nesse sentido. Aqui a gente vai acompanhar uma continuação direta do filme de 2020 com o título Beck. Aqui a gente acompanha essa personagem principal que já apareceu lá no primeiro filme como uma garota muito jovem que tem habilidades de luta e tem uma certa sagacidade e maldade. A gente descobriu isso quando ela teve que enfrentar bandidos neonazistas que estavam em busca de um objeto estranho enquanto ela estava fazendo uma viagem com a sua família. Nesse segundo filme, a Beck está em busca de novos lares e ela acaba encontrando uma senhora muito simpática que acaba ficando com ela por um bom tempo. E para se sustentar nesse meio período, ela trabalha em uma lanchonete e é esse lugar que será o ápice da nossa história. Afinal, a Beck é uma pessoa extremamente nervosa, uma pessoa que tem uma mente imaginativa muito sádica e ela acaba se incomodando com um cara que acaba passando do limite quando está com seus amigos e ela acaba derrubando um café nesse cara. Esse indivíduo, por sua vez, decide continuar essa história perseguindo a Beck em sua residência e mais uma vez a gente vai ver a história dessa personagem indo atrás de personagens masculinos para tentar trazer a sua vingança de modo criativo. O filme de 2020 foi com toda certeza um filme que chamou muita atenção de uma boa parcela do público por misturar esse elemento da comédia com o suspense, meio que revenge. E aqui a gente continua tendo esse elemento cômico de modo forte, de certa forma. A Beck é uma personagem forte, é uma personagem que é engraçada, assim como o meu gato que está tentando fazer aparição por aqui. E isso faz toda a diferença para que a história consiga ser vendida de fato, porque não tem muita coisa além disso. As armadilhas que a Beck prepara, ao contrário do filme anterior, elas pedem um elemento muito maior de dispensação de crença. Então você vai ter que, de fato, largar mão da ideia da lógica para ver esse filme, porque, de fato, ele não tem, mais uma vez, lógica. Tem situações que são extremamente forçadas, situações que são muito favorecíveis para Beck, ou que até mesmo favorecem o próprio roteiro para que ele seja continuado, e tudo isso vai sendo um pouco cansativo. Eu confesso que dessa vez eu não embarquei na onda da Beck. Eu gostei muito lá daquele primeiro filme de 2020 e aqui eu achei extremamente forçado. Até mesmo as mortes, que era um dos pontos altos da história anterior, com essa ideia da armadilha, meio lembrando o filme Esqueceram de Mim, só que numa vibe muito mais adulta, aqui ela acaba pesando um pouco a mão, não trazendo tantas cenas tão gráficas assim, ou pelo menos não trabalhando tanto essas armadilhas, fazendo mais com que elas sejam questões do acaso mesmo, aquela coisa de você andar pela rua, tropeçar e cair em uma pedra pontuda. Aqui algumas coisas acontecem nesse sentido, então ele acaba deixando de lado essa onda imaginativa da Beck. Uma coisa que me chamou a atenção nesse filme é que um dos vilões é o Sean William Scott, pessoa que eu identifiquei de imediato como um dos protagonistas do American Pie. Então ele está de novo aqui e ele conseguiu de fato fazer um personagem mais maduro, um personagem mais malvado. Pode ser um pouco caricato, de fato às vezes ele é, mas não tanto, ele não chega a incomodar, ele de fato é um bom ator. E ele se apresenta como um inimigo à altura de Beck. O roteiro tenta vender essa questão pelo menos. Só que como o roteiro é meio fraco, ele vende essa ideia dele como um grande antagonista, só que ele acaba perdendo essa força, principalmente no seu ato final. E falando sobre o ato final, aqui a gente tem essa ideia do caça-níquel. Esse filme precisa ser vendido para uma trilogia ou uma quadrilogia, ou sabe Deus o que eles querem fazer com essa personagem. E para isso, eles nos enfiam uma situação completamente absurda. Então, se você acha que o filme estava absurdo em 95% da rodagem, no 5% final,
aí sim você vai ter que pegar a tua criança, jogar no lixo, abrir a janela, jogar tudo que você acredita, porque de fato o diretor ou a diretora desse filme conseguiu nos enfiar numa situação completamente insana. E não que isso seja ruim, só que quando é colocado num roteiro que não faz sentido, sem pé nem cabeça, acaba sendo aquela situação que você fala assim, ah, sério que você tirou isso aí? Da onde que você tirou essa informação? Então, infelizmente pra mim, foi um ponto que acabou enterrando com palha cal toda essa história. Eu, pelo menos, não pretendo ver o Beck 3 caso ele chegue, porque eu nem imagino o que eles vão fazer. A próxima, a Beck vai pro espaço, vai enfrentar o Jason, vai, sei lá... Ela vai inventar alguma aventura muito absurda e abusada, ou talvez ela até mesmo vá lá pro videogame do Jumanji. Tamanho é a insanidade dessa obra. Mas finalizo dizendo que caso você queira se divertir, esse filme serve para isso. Tem situações que eu dei risada, mas eu digo com toda certeza não é um filme que vai ficar guardado na tua memória. Então caso você tenha dica de filme, série, livro, escreva aí embaixo. Eu adoro as dicas de vocês e pode ter certeza que eu sempre fico vendo com um pouco mais de atenção e colocando na minha lista aquelas que eu acho que são válidas para o canal.